Olá a todos, meu nome é Nelson Granato e esse é o canal Marxismo, Teoria e Prática. Hoje nós vamos resenhar aqui um capítulo deste livro aqui, olha, A Revolução Brasileira, escrito de 1966 por Caio Prado Júnior, talvez um dos grandes, maiores teóricos marxistas que nós temos aqui, tanto no Brasil como no mundo, além de ele ter sido também um histórico militante do movimento comunista aqui no Brasil. Mais especificamente aqui nesse livro, nós vamos ver ali o seu capítulo 3, A Realidade Econômica Brasileira. Nesse capítulo, a partir de uma perspectiva marxista, Caio Prado Júnior detalha as origens dos males estruturais da sociedade brasileira, que nos acompanha desde os tempos coloniais. O latifúndio, a monocultura exportadora e o trabalho escravo, que fundaram uma sociedade desigual e violenta, politicamente instável e com uma economia dependente. Esses desafios nós enfrentamos desde sempre. E sempre temos bastante dificuldades, não apenas para superá-los, algo que talvez esteja fora de questão no momento, mas até mesmo para atenuá-los, como nós veremos aqui ao longo da aula de hoje. Ou seja, esse é um capítulo que explica aqui como nós chegamos a esse desastre chamado Jair Messias Bolsonaro e os desafios que nós vamos encontrar para enfrentar o legado desse desastroso governo aqui nos próximos anos. Tá? E um governo esse que orgulhosamente reforçou os traços coloniais da economia e da sociedade brasileira, tão bem descritos aqui nas obras de Caio Prado Júnior, especialmente nesse capítulo 3 aqui, que é uma espécie de síntese aqui do seu pensamento. Entrando aqui no conteúdo desse capítulo, Caio Prado Júnior aqui parte aqui do diagnóstico de que o Brasil, bem como toda a América Latina, nós tivemos aqui a implantação de uma chamada economia colonial, patrocinada pelas potências capitalistas mundiais desde o século XVI, desde o começo da nossa colonização. Essa economia colonial era caracterizada primeiramente ali pela grande propriedade rural, tocada ali pelo trabalho escravo, com o objetivo ali de produzir gêneros agrícolas destinados à sua exportação. Assim, né, dadas as características iniciais aqui das nossas economias, o latifúndio nunca foi um entrave para o desenvolvimento capitalista. Ele sempre foi a base da agricultura mercantil para exportação. A burguesia nacional, a burguesia brasileira, nasceu desses mais de 500 anos de grande propriedade rural, e, portanto, jamais vai apoiar uma pauta progressista como a reforma agrária, por exemplo. Do mesmo modo, aqui o trabalho escravo nunca foi um entrave para o desenvolvimento capitalista da economia colonial. Inclusive, o trabalho escravo era a base da sua lucratividade. Como consequência de 350 anos de escravidão que vivemos aqui no Brasil, até hoje a burguesia e amplas parcelas da população veem os trabalhadores e o povo brasileiro como seres que não são dignos de direitos. Além, obviamente, do racismo estrutural enfrentado diariamente pelos trabalhadores negros. De acordo aqui com Caio Prado Júnior, a nossa Revolução Brasileira será caracterizada pela superação dessa economia colonial, latifúndio, exportador baseado em trabalho escravo ou em superexploração da força de trabalho hoje em dia, para uma economia nacional. O que vinha a ser essa economia nacional? Né? Nas palavras aqui do próprio Caio Prado Júnior, seria aqui uma coletividade nacionalmente integrada, isto é, voltada para si mesma e não para fora, né? E estruturada aqui social e economicamente em função da sua individualidade coletiva e para atender às aspirações e às necessidades próprias, ou seja, as necessidades e aspirações do povo brasileiro, e não para satisfazer ali a demanda do mercado mundial por gêneros agrícolas e matérias-primas, que é o que vem caracterizando aqui a nossa sociedade desde os períodos coloniais. Ou seja, né, um país que é dono do seu próprio destino, um país verdadeiramente independente, algo que é extremamente difícil de acontecer nos países periféricos. Né? Atualmente, né, talvez apenas Cuba e China conseguiram aqui construir as suas economias nacionais, superar esse passado colonial. No Brasil, obviamente, este é um processo incompleto até hoje. Essa passagem aqui de uma economia colonial para uma economia nacional teve uma série de avanços aqui ao longo da história do Brasil. Tivemos aqui, por exemplo, né, para citar alguns exemplos, a independência política em 1822, há 200 anos atrás, a abolição da escravatura em 1888,
a legislação trabalhista de 1942, o nacional desenvolvimentismo, né, como uma política de Estado de desenvolvimento econômico entre os anos 30 e os anos 80 do século passado, a Constituição de 1988 e também os governos Lula e Dilma que nós tivemos ali entre 2002 e 2014. Por outro lado, né, nós não tivemos apenas avanços nessa transição da economia colonial para a economia nacional. Nós também tivemos aqui uma série de percalços e uma série de retrocessos aqui nesse processo. Também, novamente, que para citar aqui alguns exemplos. A capitulação das revoltas coloniais, né, como a Inconfidência Mineira, lá em 1789, o sufocamento do movimento tenentista nos anos 1920 e o sufocamento também do movimento da Aliança Libertadora Nacional, em 1935, o golpe de 1964 e a instalação de uma ditadura militar que durou ali até 1985, o golpe de 2016 e os últimos governos que nós tivemos agora, né? Michel Temer e Jair Bolsonaro. Caio Prado Júnior aqui elenca aqui dois fatores que são o freio para a Revolução Brasileira nesse processo aqui de construção de sua economia nacional. O primeiro freio aqui da Revolução Brasileira é o que o Caio Prado chama aqui de caráter originário da nossa economia. O Brasil nasceu para fornecer gêneros agrícolas e matérias-primas para o mercado mundial, com base aqui na grande propriedade rural, ou seja, o latifúndio exportador de commodities, ou o agronegócio, né, como ele gosta ali de se auto-intitular. Esse latifúndio exportador aqui se manteve como base da economia brasileira desde sempre, mesmo no auge do período nacional desenvolvimentista. Até porque os grandes projetos industriais que nós tivemos lá entre os anos 30 e 80 do século passado sempre dependeram dos dólares gerados pela exportação de produtos agrícolas e matérias-primas, bem como também dependia ali de uma série de empreendimentos estrangeiros, especialmente ali em áreas de tecnologia de ponta. E, para além daquela época em que o nosso país estava se industrializando, ainda assim ele dependia bastante ali da renda gerada pelo setor exportador, e isso acabou se revertendo ali a partir dos anos 90, quando o latifúndio exportador de commodities voltou a ter um ainda maior protagonismo econômico no Brasil. Esse latifúndio exportador também é aqui a causa da imensa desigualdade que nós enfrentamos no Brasil, tanto na distribuição da propriedade fundiária, obviamente, né, a base da agricultura é justamente o latifúndio, vai ter uma concentração da propriedade rural nas mãos dos grandes fazendeiros, né, o que também tem consequências na distribuição de renda. O Brasil é não só campeão aqui mundial de desigualdade na distribuição fundiária, como também é campeão mundial na péssima distribuição de renda. O que caracteriza aqui o Brasil desde sempre. Tá? O segundo freio aqui da Revolução Brasileira, de acordo com Caio Prado Júnior, são o que ele chama ali de relações coloniais de trabalho, que nada mais são do que herança desses 350 anos de escravidão. Isso faz aqui com que o povo brasileiro, especialmente o povo negro que foi escravizado no passado, sejam vistos ali como pessoas que não são dignas de direitos individuais, sociais e econômicos. Todo direito individual, todo direito social para o trabalhador, todo direito econômico para o trabalhador foi conquistado à custa de muita luta. Né? E, ao contrário do que aconteceu com o trabalhador europeu ainda é visto como uma pessoa, um ser humano digno de direitos por parte de sua burguesia. Algo que não acontece aqui no Brasil. Isso certamente ajuda a deprimir ainda mais o nível salarial dos trabalhadores e aumenta as desigualdades sociais que caracterizam aqui a sociedade brasileira. Além disso, isso faz também com que relações atrasadas de trabalho, como as parcerias e os meeiros lá no trabalho rural e o trabalho doméstico urbano, sejam vistos como normais. Né? Relações essas que são tão atrasadas que são vistas com muito estranhamento no exterior, mas aqui no Brasil é naturalizado uma família de classe média ter uma empregada doméstica em casa, por exemplo, ou um trabalhador do campo não ser remunerado em dinheiro
e sim ser remunerado ali com uma parcela ali do produto do seu trabalho. Novamente aqui, relações de trabalho atrasadas que são naturalizadas graças a essas relações coloniais de trabalho que caracterizam aqui a sociedade brasileira. Além de um outro fator que também é endêmico na nossa sociedade, a violência, né? Fruto ali de uma característica macabra ali que caracterizava ali o trabalho escravo ali durante os 350 anos que nós tivemos isso aqui no Brasil, né? É uma violência permanente contra o trabalhador durante o período da escravidão, que continua sendo regra, né, nas relações sociais e nas relações entre classes, especialmente a opressão da classe burguesa contra a classe trabalhadora, caracterizada por uma extrema violência. Esses dois fatores aqui, o latifúndio exportador de commodities e as relações coloniais de trabalho, estão presentes aqui ao longo de toda a nossa história e surgem com mais força nos períodos reacionários. O período que nós vivemos aqui, após o golpe de 2016, inclusive é bem ilustrativo aqui nesse aspecto, né? Nós vimos aqui a retirada da legislação trabalhista, né? Uma destruição de muitos dos pontos, de muita legislação que a gente conseguiu avançar lá desde os anos 40, a retirada de direitos previdenciários, a entrega dos nossos recursos naturais aqui para o latifúndio e para potências estrangeiras, entre outras coisas aqui reacionárias, né, de uma tentativa de volta ali àquela economia colonial que sempre caracterizou a sociedade brasileira. Nesse sentido aqui, inclusive, eu acredito que o Bolsonaro nem poderia ser classificado como fascista, no sentido clássico da palavra, no sentido clássico desse termo. Afinal, aqui, né, um dos pilares do fascismo é justamente a conciliação da classe burguesa, ou da classe patronal, com a classe trabalhadora, né? Algo que simplesmente não existe no bolsonarismo, que inclusive destruiu o que pôde do que restou de legislação trabalhista e de proteção social. O que Bolsonaro representa, portanto, é ainda pior do que o fascismo clássico, né? Não há conciliação, não há uma tentativa de se fazer uma conciliação de classes sobre o bolsonarismo. Há uma tentativa de se negar a existência da classe trabalhadora, né? Bolsonaro representa aqui os traços mais reacionários da sociedade colonial brasileira. A subordinação do Brasil a potências estrangeiras, atendimento dos interesses mais reacionários do latifúndio exportador e destruição aqui dos direitos sociais dos trabalhadores. Todos pontos aqui que nós já poderíamos saber que viriam, né, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui lido com um pouquinho mais de atenção aqui este clássico aqui, Revolução Brasileira, e com uma atenção um pouco maior aqui para o capítulo 3, sobre a realidade econômica brasileira. A vitória recente aqui do Lula, né, certamente vai nos ajudar a sair um pouco desse período de retrocesso, né, da economia colonial, né, e esperamos que ele, pelo menos, né, que vai conseguir completar o processo revolucionário brasileiro, mas que pelo menos a gente consiga resgatar ali uma parte dos avanços que nós tivemos com a Constituição de 88. Né? No entanto, né, já devemos aqui saber aqui desde antemão, isso não será um processo fácil. Né? A burguesia agrária e os rentistas são forças políticas muito grandes, extremamente reacionárias e muito influentes. Né? Ou seja, fazer não uma transição revolucionária, mas apenas um resgate do que a gente já teve no passado, certamente ali vai ser ali um processo bastante difícil. Bem, por hoje é só. Aqui deixe suas dúvidas e reflexões nos comentários abaixo. Ao longo aqui dos próximos dias nós teremos aqui a resenha aqui de mais capítulos aqui de livros do Caio Prado Júnior e de outros autores marxistas brasileiros. Eles ajudam aqui bastante a gente a compreender aqui a nossa realidade, então teremos mais conteúdos assim. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações se você quiser continuar recebendo esses conteúdos. E também quero já deixar aqui meu muito obrigado por acompanhar este vídeo aqui até o final e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!